Boa noite, amigos. Hoje é segunda-feira, dia do jogo das 8 da noite e hoje é o Grêmio contra o Botafogo, um time de segunda jogando na segunda. Né? Nós já ouvimos essa piada em relação ao Grêmio Internacional. Então agora não é devolver a gentileza porque o Botafogo é um clube simpático, nem mereceria essa grosseria. Mas, como eles fizeram conosco, um time de segunda jogando na segunda, pronto. Ah, mas isso é só uma brincadeira, que o Botafogo sempre abrigou bem os gaúchos. O Rio de Janeiro gosta dos gaúchos. Ontem, depois do jogo do Flamengo contra o Bragantino, parecia que tinha morrido parentes próximos dos apresentadores, estavam tudo com a cara de velório. Mas é da vida, é da vida. O Flamengo tem o poder econômico, tem a Rede Globo, tem dinheiro, mas o Bragantino jogou bola. Não adianta nada. E é do jogo. E ainda não tem nada ganho nem pelo Internacional, nem o Grêmio ainda tem uma confirmação de vaga na Libertadores. Tem que aproveitar hoje, se possível, fazer até saldo, melhorar o número de vitórias, que é horroroso do Grêmio. Tem só 12 vitórias na competição. Não é digno do tamanho do Grêmio. O Grêmio teve um problema de última hora e o Renato aproveitou e já fez uma dupla de veteranos. Colocou David Braz e Paulo Rodrigues, porque Paulo Rodrigues era o do Bahia. Paulo Miranda e o Bahia, campeão brasileiro de 89, em cima do Internacional. E o Renato tirou o Rodrigues, então aproveitou a lesão do Kahneman, apresentada de última hora, e não tem por que forçar agora. Agora é tudo mirando os dois jogos contra o Palmeiras e a 7ª ou 8ª colocação para não sair daquilo ali. Se perder o título da Copa do Brasil, pelo menos vai direto para a repescagem, mas vai lá para a pré-Libertadores, que atrapalha o calendário, mas dá para passar. Eu vi aí os enfrentamentos, dá para o Grêmio encarar. Paulo Vitor, se não ganhar a Copa do Brasil, que para mim é taco a taco com o Palmeiras. O Palmeiras está jogando cada vez menos. O Palmeiras tem bons jogadores e não consegue jogar bola. Jogou aquela partida contra o River e o primeiro tempo contra o Grêmio. Depois, né, não tem quem lembre de outro jogo de 2 meses para cá que o Palmeiras tenha jogado bem. Vale para o Grêmio, vale para o Palmeiras também. Paulo Vitor, Wanderson, está jogando cada vez mais o Wanderson, jogador que se destaca nas categorias de base do Grêmio e tem jogado muito bem também nos profissionais, porque uma coisa é a base, outra coisa é o time de cima, o time profissional. Tem gente que vai mal na base e bem em cima, tem gente que é craque na base e sucumbe no time principal. O Wanderson vai bem nas duas, na base e também nos profissionais. Paulo Vitor, Wanderson, Paulo Miranda, David Braz e Cortez, Matheus Henrique, Maicon, que bom ver o Maicon começando uma partida, Jean-Pierre, Alisson, Pepe e Diego Turim. Então, não joga o Vanderlei, joga o Paulo Vitor. Não joga o Vitor Ferraz, joga o Wanderson, porque o Grêmio tem que ter pelo menos 2, né? E o Léo Gomes ainda está lesionado, demora um pouco ainda a retornar, uma lesão de 1 ano e meio, o que realmente preocupa. Não jogam os 2 zagueiros, está aí na tela a escalação do Grêmio, jogam Paulo Miranda e David Braz. O Cortez na lateral esquerda tem que ter ritmo os 2, né? O Cortez há muito tempo não joga. O meio-campo é o meio-campo titular, inclusive com o Alisson compondo ali, fazendo o vai e volta, mais o PP, que está ou não vendido para o Porto, e o Turim, porque foi preservado o Diego Souza. Então o Grêmio tem 5 titulares, né? O Vanderlei, o David Braz, os 2 zagueiros e o centroavante. Meio time, mas nem parece, né? Não tem improvisação, não tem descaracterização, não tem nada. Esse é o time titular do Grêmio. O que tu está esticando o olho aí, Maurício? É o Vanderlei, o Vitor Ferraz e os 2 zagueiros. O David Braz está em campo. O que eu falei? Quando você foi falar dos titulares que estão fora, você falou que o David Braz estaria fora. Não. Mas ele é reserva, é o Vitor Ferraz. Não, Vitor Ferraz. Vitor Ferraz. Bom, olha aqui, ó. Estão fora. De novo, então. Vanderlei, Vitor Ferraz, os 2 zagueiros e o Diego Souza. Pronto. A gente está pensando aqui para falar numa outra coisa na casa. E nem se dá conta, né? É um negócio. Ou é hospício mesmo, que daqui a pouco o cara está ficando meio. É a falta da cachaça. De repente tu não bebe, né? Bem que tu faz. Eu estou há 9 dias sem beber, parece que estou pesando 10 quilos a menos. Mas para compensar, o Marco Antônio Souza pula de paraquedas toda semana, né? Ele tem adrenalina o suficiente, ele não precisa de cachaça. Olha aqui, ó. E os reservas do Grêmio, o Rodrigues e o Juan, zagueiro,
O Botafogo de Ribeirão Preto tentou levar o Juan para lá, o Pelaipe tentou levar o Juan para lá, e em princípio deve levar o Roberto do Internacional. O Diogo Barbosa não joga, mas fica na reserva, ok. O Darlan está na reserva, o Lucas Silva está na reserva, Ferreirinha está na reserva, então o Renato está levando o jogo a sério, como tem que ser. Marco Antônio Souza, eu quero entrar numa outra situação que nós estávamos acompanhando aqui no Conexão. O sindicato dos professores lá de Gravataí está entrando na justiça, entendendo que não tem clima ainda para retornar às atividades normais e tal. Não tem clima para nada no Brasil, né? Quem sabe em boa parte do mundo ainda. Mas nós temos que ter um pouco de coragem, com máscara, com menos gente nas salas e tal, para ir liberando essa gente, porque dentro de casa, o que tem de gente tomando remedinho, né? Ou quem consegue comprar remedinho, né? Senão, alguns com problemas de toda ordem, eu não vou entrar em pormenores, porque senão a gente acaba dizendo bobagem. Mas eu acho que já está na hora, mais do que na hora. O Marco Antônio dizia assim, quem sabe o Brasil seja o único país do mundo que ainda não retornou à atividade normal escolar. Né? E é na escola que tudo começa, né? É a música do professor Raimundo, né? Da escolinha do professor Raimundo. É na escola que tudo começa, né? Então, não dá. Já adiou-se demais, né? Começa de uma vez isso aí. Apesar que também as particulares não começaram também, né? Nem em Gravataí vai começar as escolas públicas, né? Diga, Marco Antônio Souza, boa noite, conselheiro do Grêmio. Boa noite aos telespectadores, boa noite, Rec, Maurício. Rec, eu sou bastante radical quanto a isso. A afirmação que eu fiz para ti, quando nós conversávamos antes aqui, ouvindo o programa que nos antecedeu, é que é isso, a informação que eu tenho é que é o único país do mundo que não retomou as aulas ainda. Nós adoramos andar na contramão do mundo, né? Claro que é uma situação grave, e até a Prefeitura de Gravataí, pelo que eu vi, ela tomaria alguns cuidados, ela revezaria 50% dos alunos num dia, no outro, alternaria isso aí. Presencial com ensino. Todo mundo teria o mesmo sacrifício. Mas mesmo assim, eu tenho familiares que moram fora do Brasil, as aulas todas retomaram. Com álcool gel, todo mundo com aquele tubinho. Isso é até educativo. Mas máscara. Outra coisa, Rec, você sabe que o vírus, ele atinge muito pouco as crianças. Porque a criança vai levar para a pessoa que está em casa. Isso tem se ouvido muito pouco, se dizia muito no começo. Mas então é o velho e bom distanciamento horizontal, né? Vamos cuidar das pessoas que são suscetíveis e liberar as que não são suscetíveis. Para o mundo andar. As crianças não são, o professor tá bom, o professor vai usar máscara. Agora, botar máscara em crianças de 4, 5, 6 anos, eu, pessoalmente, acho que é um exagero. Mas está bem, vamos tomar essa super precaução. Até por educação, né? Mas eu acho que se cria um clima de terror. Sabe que eu me dei o trabalho de acompanhar os números de ocupação das UTIs de Porto Alegre nos últimos 60 dias. Quando se dizia, agora as UTIs estão lotadas, nunca estiveram lotadas. Eu tenho os números aqui, nunca estiveram lotadas. E tem uma outra condição, UTI é o tipo de serviço que não pode trabalhar vazio, ele se torna deficitário e os hospitais são entidades econômicas. Uma UTI ela não pode funcionar com baixa ocupação, ela se torna antieconômica para o hospital. Então o que nós temos? Tem hospitais que estão com as suas UTIs lotadas, tem o Luiz de Vento parece que está com a capacidade para a Covid com mais ocupação. Há vagas para as outras doenças. Em nenhum momento, olha, eu vou dar o dado oficial, extraído do site oficial da Prefeitura, em nenhum momento Covid ocupou mais de 40% das vagas de UTI da capital. Em nenhum momento nós tivemos mais de 90% de ocupação, sempre teve uma reserva. Eu não sei por que se divulga isso, esse clima de terror que se quer passar. Nós tínhamos que passar o contrário, nós tínhamos que passar que a coisa está melhorando, que nós estamos avançando. Para ter coragem de sair de casa. Senão mas não é possível uma coisa dessa. Tem gente que faz um ano que não sai de casa. Mas me diz uma coisa, é unanimidade mundial. O que se diz que é uma providência que melhora 100% da resistência ao vírus? Vitamina D. Certo? Como é que você adquire vitamina D? No sol? No sol.
As pessoas que ficam dentro de casa, obviamente que vão ter um déficit de vitamina D. Vão definhar. Elas vão ter déficit. Essa história de... Quer ver uma coisa? Não, Hoje eu vou passar ali na Max Econômica, comprar vitamina D para minha filha. Comprar o suplemento. É. Né? Mas tu sabe que, aí eu vou dar um dado, a história de tomar vitamina D via oral, não é comprovado que ela seja assimilada pelo corpo. Tem estudos científicos... Quer estragar o meu... Não, é bom, eu tomo. Eu quero dizer o seguinte, eu tomo. Eu tomo também. Eu tomo por recomendação médica. Eu Existe tomo essa a B por causa do Figueiredo. Figueiredo aqui. Espanta mosquitos também, tu sabia disso? É? Bom, então melhor aí. Não, mas tu sabia disso? Então tá. Não, mas vitamina B, o corpo citronela? exala um cheiro. Não, o corpo exala um cheiro. Se tu olhares, a urina fica mais Tem escura. citronela, velho? Não, ela tem... o corpo exala um cheiro que o mosquito... Ah, boa. Não, mas... Vivendo e aprendendo. Pois é. Por isso que é bom trazer pessoas de mais idade aqui, Maurício. Claro, cabeça branca. Isso, claro. Então não vou falar muito, Rex. Também já tá com... Não, eu tô. O telhado já tá bem branco também. Tá feio. Outro dia, Que idade você tem? uma amiga da minha mulher fez o favor de mandar umas fotos do dia que ela casou. Minha filha foi Aia. Minha filha desse tamanho, agora tem 26 anos. Eu com cabelo preto. Magrinho. Magrinho. Tá, quantos anos Bonito, tu tem? entendeu? Quantos anos tu tem? 5, 7. E tu, Maurício? Eu tenho 29. 29. Oh, É. decano aqui sou eu com 63. 63, tá bem, mas tá inteiro. Importante. Tá aí caindo de paraquedas. Ele com 29 se borra para cair de paraquedas. Sabe o que eu eu brinco? não passo nem perto. Sabe o que eu brinco com o pessoal? Tem o meu instrutor, ele tem 78 anos. Tem 5 mil saltos, é uma fera. Vanderlei Chimenez, é uma fera. 5 mil saltos, imagina. E ele tem 72 anos. Primeiro dia que eu cheguei lá para fazer o curso, ele olhou para mim e disse assim: quantos anos tu tem? Eu tenho 61. O que tu quer aqui, pô? Isso não é para velho, vai-te embora. Só que ele tem 78. Pô, 78. Ele se tornou meu grande amigo, meu instrutor. Mas tu sabe o que é difícil? Eu reconheço isso. Fazer um esporte desses já, tendo começado antes, é muito mais fácil. Eu enfrento imensas dificuldades por conta da idade. Começa, né? da dor aqui. É muito mais difícil começar. E onde é que eu queria... Por que eu propus também esse assunto? A educação é a coisa mais importante, né? A primeira é a saúde, que se não tiver saúde não tem nem educação, não tem nada. Saúde, educação, tal, segurança, agora que o país se tornou inseguro. Mas o futebol, que é o principal entretenimento ainda do Brasil, e cada vez mais difundido, cada vez mais canais passando, e cada vez mais jogos, Série A, B, C, D, campeonato da Espanha, da Rússia, da Turquia, nós já passamos. Bom, até a pandemia, como foi o primeiro campeonato que voltou, as rádios estavam tão sedentas por transmitir um jogo que nós transmitimos um campeonato coreano. Imagina? Não interessa nem para os coreanos, de repente, né? Bom, mas o futebol se fala em 10% nos estádios. E aí a grande pergunta. O futebol é um leque mais amplo. Tem o entorno, tem o trago, tem as várias horas. Cada coisa tem as suas peculiaridades. Né? Nós estamos prontos para voltar? O Maracanã mostrou que o povo é o principal culpado. Não é o número, não é o isolamento, não é o distanciamento, não é o uso de máscara, não é a falta de álcool gel. O povo daqui a pouco resolve começar a pular e se abraçar e cuspir. Né? Sei lá. Entram mamados no estádio. Como seria essa? Seria 10% de ocupação do estádio? Porque... Mas sabe o que não interessa isso? Isso não interessa aos clubes. Como é que eles vão determinar os 10% que vão entrar e que não vão? Os primeiros. Mas... Vai virar aquela do amigo do tio, o tio do presidente, o irmão o cunhado. Mas, Rec, pensa o seguinte, para manter distanciamento, mesmo com 10% do estádio, tem que abrir pelo menos o anel inferior do estádio. Não, tem que abrir um anel só, porque senão o custo disso aí... Tá, mas aí imagina o estádio o custo, do Grêmio, que tem 60 mil pessoas de capacidade, 6 mil vão ir. O anel inferior abriga bem os 6 mil. Tá, mas e o custo de abrir o anel inferior, Rec? A quantidade de stewards que vai ter que ter para abrir mas isso? abrir já abre.
Vai abrir com uma portaria só ou duas, né? Mas se abrir com uma, com 6 mil pessoas Mas entrando ao aí mesmo tempo, abre 2 horas antes, organiza, a cada pouco faz-se uma nova fila. Rec, como não pode beber lá dentro, todo mundo sabe, todo mundo frequenta Mas o é isso, estádio. foi isso que eu comecei o pessoal dizendo. começa a beber. Eu comecei dizendo isso. Vai querer entrar Cada 5 minutos coisa antes tem do as jogo. suas peculiaridades. Eu comecei dizendo isso aí já, para fazer as devidas ressalvas, para não me chamarem de abobado. Já me chamam de graça. Eu dando razão para me chamar, então. Né? Então, eu acho que depois do que se fez no Maracanã, não foi bom para o futebol aquilo para encorajar. Foi ruim, que mostrou que não tem. As pessoas não se organizam entre si. Aí não tem steward, não tem nada. Não tem fiscal. Eu acho que os clubes... Como é que tu vai chegar e vai dizer, bota a tua máscara aí? Ontem no Super Bowl, no futebol americano, teve profissionais de saúde já vacinados. Aí é um cenário diferente do nosso, né? Os nossos aqui, em Porto Alegre, estão todos vacinados. Ou 90%. Não, mas quem estará no estádio não necessariamente estará vacinado. Ah, pois é. Aí é que tá. Para entrar no Maracanã, a exigência era o teste PCR negativo, com pelo menos, com no máximo 5 dias de antecedência do jogo. Oi. Também não é outra realidade pra gente, Bom, né? o professor está na linha, o professor Enio Kaufmann. O Marco homem An- das pontas. É isso aí. Ele entende tudo das pontas dos homens. Do quê? Meu Deus do céu, o homem não esquece. Bom, aqui, ó. Não, mas é que os professores inesquecíveis que nós tivemos lá Na atrás, há adolescência. muitos anos atrás, lá quando eu me preparava para o vestibular, e o professor sabia tudo de pontos. Ele nos dava a seguinte recomendação, vou contar de novo, professor. Que barbaridade. Ele estava falando lá dos raios, que as pontas atraem os raios, e nos recomendou, se vocês um dia estiverem na beira da praia, Isso. vocês não fiquem de pé, vocês deitem. E fez a seguinte ressalva, de bruços. Sim, mas qual é o problema? Tu não te garante? Não, é que se Tu tem ficasse- medo de urubu passar voando? Não, alguma não, coisa? mas e se a Por causa ponta- de raio? E se as pontas ficam para cima e atrai o raio? Pode ser as duas pontinhas de cima e uma pontinha de baixo. Ô, professor, vamos pular essa parte aí. Não, mas ele ensinava Que isso na aula. barbaridade. Ele Mas isso era para ensinava animar isso a na aula, isso era para animar a aula. Como... É que eu dei Eu um nunca ano mais de esqueci. aula para esse cara, ele só se lembra disso. Não, é bravo. Não, mas eu passei no vestibular graças ao professor. Isso aí me lembra muito o Edson de Oliveira. O Edson de Oliveira Também foi meu professor. Meu também. Começava, entrava na aula cantando, né? Dançando. E dançando. Eu sei de todas as musiquinhas que o professor... Ó, Flores Bela, ó, Flores Bela. Mas quem isso aí quer ele sabe ser de outro sócio lugar. dela? Hã? Isso aí ele sabe de outro lugar. Não, isso aí é do Ah, professor. tu canta isso aí em outro lugar. Não, isso aí, o primeiro a que eu aprendi foi com o professor Edson. Depois os outros lugares vieram depois. Mas aí é o seguinte... Mas vieram. Ó Flores Bela, ó Flores Bela, ó Flores Bela, quem quer ser sócio dela? Flores Bela diz que tem um negócio muito grande, mas o negócio dele tem que ser maior do que o negócio dela. Ó Flores Bela, ó. Entendeu? Ela queria um parceiro que tivesse proporcionalmente a mesma pujança que ela, Flores Bela. E tinha uma outra, bárbaro. e teve uma outra que ele entrou na sala, ele entrava jogando aquelas galinhas de plástico, né? As gurias gritavam. "Ai!" Bom, era uma coisa... Ele ficou muito bravo porque uma vez nós pegamos duas camisinhas. Já é falecido o professor, Sim, né? sim. Nós pegamos duas camisinhas e sobre, Eu entrevistei e sobre muito a- ele. sobre as duas camisinhas nós colocamos uma bexiga. Então ficou, não, 2 bexigas e uma camisinha por cima. Então ficou assim meio parecido com alguma coisa, né? Mas que E bárbaro. ele entrou na aula e ele pediu que nós levássemos um bichinho de estimação. E nós levamos esse bichinho e jogamos para ele dizendo que era o passaralho. Mas que barbaridade. Isso, e foi a única vez que eu vi o professor Edson bravo. Bravo. Ele ficou bravo porque ele perdeu o controle. Mas ele não ficava bravo. E teve uma outra que ele entrou cantando também, uma musiquinha do Elefante. Hoje eu tive um sonho muito dante. Sonhei que eu estava papando de um elefante. Imagina. Que loucura isso. Professor, tudo isso para lhe cumprimentar boa com noite. com Hoje seria alegria. politicamente incorreta. A aula do professor ele seria politicamente incorreta hoje. E o professor fazia isso para animar. Mas o cara lá falando das pontas, imagina.
Eram outros tempos. É outros tempos. Mas isso. também se dava aula séria. Opa, aula séria. eu sei, ensinava o curso. eu sei todas as expressões do professor Edson do sério. Nem, ou, aliás, já. A, ante, até, após, com, contra, de, desde, durante, para, per, por, perante, sem, sob. E a Liga Nacional do durante, Raio-X. certo. E a Liga Nacional do Raio-X. Liga Nacional do Raio-X. Paroxítono. Paroxítonas terminadas em L. L, M. X. É isso aí. Professor Enio, mas talvez eu lhe deva a vida, porque Oi, todas as vezes... ei. Lembra? Oi, ei. Não tem como esquecer. Talvez eu deva a vida ao professor Enio, porque todas as vezes que eu tive Ah, uma temporal, meu eu me Deus. deitei de bruços no chão. Professor, o senhor acha que tem clima, professor, para público em estádio, professor Enio Kaufmann? Está ajeitando a câmera ali o professor. Agora ajeitou, acho que está sem retorno. Está me ouvindo aí, professor? Caiu o retorno. Vamos fazer o seguinte, vamos ajeitar tudo aí. Opa, tá. É isso aí. Vamos voltar depois do intervalo. Aí o professor já volta falando. Por enquanto ele está ali operando. Tá? Já voltamos. Como é que terminou hoje o Bayern? O Bayern ganhou 2-0. Classificou para a final, fez a sua parte. Quem é? Tu não falou que ia ser goleado? Não fui eu. Mas foi 2 do Lewandowski. Mas também esse hoje é o melhor jogador do mundo, né? Então não houve nenhuma surpresa. E, aliás, nem no outro jogo, né? Para mim eram do mesmo tamanho, Tigres e Palmeiras. O Tigres era o representante da CONCACAF, que tem mas bons times. E agora? As pessoas tentavam nos convencer semana passada que os técnicos do exterior eram melhores. Aí vai um brasileiro e ganha do técnico do exterior que ganhou a América. E um brasileiro desconhecido e que está lá há 10 anos. Olha o professor. Que maravilha. O professor é viúva do Cudê. O professor é viúva do Cudê. Como é que foi o Cudê hoje? Um pouco viúva do Cudê. Nem um pouco viúva do Cudê. Só acho que a gente não deve fazer tese. Esse rapaz fez uma beleza de trabalho no Palmeiras. Ele está fazendo um bom trabalho no Palmeiras. Ele entrou no meio, pegou um time que estava todo trôpego e ajeitou o Palmeiras. Professor trôpego, porém, dai a Luxemburgo o que é de Luxemburgo. Por ser velho, conhecedor do caminho, ele aniquilou 5, 6 veteranos numa tacada só e botou 5, 6 jovens, Lucas Lima, Scarpa, o Felipe Melo estava lesionado, e outros que tais, Vitor Hugo, repôs tudo com guri, tudo. E inclusive agora, Gabriel Menino, Gabriel Veron, Danilo, Patrick de Paula, e aí vamos nós. E tu acha que o Felipe Melo não fez falta nessa decisão do Mundial? Tu acha que o time não teria do melhor? O Felipe Melo jogou. Hã? O Felipe Melo jogou. Jogou quanto? Entrou. Entrou no fim, Rec. Sim, mas mas ele estava lesionado. E lesionado, ele jogou na final da Libertadores, cara. Sim, eu tô Jogou dizendo... alguns minutos também. Com o Luxemburgo, ele era titular. O que eu quero dizer é que... O Luxemburgo inventou ele de zagueiro. Zagueiro? Isso, foi uma absoluta invenção. Mas aí o Luxemburgo se baseou no grande Barcelona, que nos últimos 20 anos não teve 5 zagueiros no total. É volante que joga na zaga. Que aí o Cudê quis copiar também, botou o Zé Gabriel. Às vezes o revolucionário, às vezes ele é meio estúpido. Sim, muitas vezes ele é meio estúpido. Muitas vezes ele é meio estúpido. Agora, porque uma invenção dá certo no Barcelona, a gente tem que entender que nós estamos falando de jogadores de outro patamar. São jogadores de outro patamar, de outro salário, de outro valor, de outro nível de futebol. Quando tu dizes que o Tigres não fica devendo nada ao Palmeiras, é porque o orçamento do Tigres é parecido com o orçamento do Palmeiras, se não for superior. E, portanto, superior a de 90% dos clubes brasileiros. Lembra do que aconteceu com o Tigres na semifinal com o Internacional? Teve aquela parada em 2000 e... Me ajuda, Rec. O que?
Quando o Tigres eliminou o 15, Internacional. 2015. 2014 ou 2015? 2015. Lembra que parou a Libertadores e depois voltou e o Tigres tinha contratado o Guignac, esse mais um outro. O Aquino. Isso, e aí... E o Dan também. Então, o futebol mexicano é um futebol rico. Tem alguns clubes lá que têm um orçamento muito grande. E isso tem que ser respeitado, sabe? A gente tem que se dar conta, Rec, que o nosso futebol é muito pobre. O Grêmio acabou de vender o Everton, está comemorando que vendeu o PP. E só não vende outro, por favor, isso vale para o Internacional, porque não tem interessado. Qualquer interessado de fora compra quem quiser de Grêmio de Internacional, para ficar na aldeia. Então, sabe, tu te lembra quando há 20 anos atrás, se dizia assim, se o Lula ganhar a eleição, o dólar vai chegar a 6, vai ser uma tragédia completa. O dólar hoje é 5,50. Esse é o problema. O nosso futebol, em termos econômicos, é cada vez mais fraco na comparação com os grandes europeus. Professor, me permita uma pequena pausa aqui. O dólar não chegou a 6 porque o ex-presidente Lula, quando o dólar começou a subir, imediatamente nomeou Henrique Meirelles presidente do Banco Central, o que garantiu a todos que haveria uma política econômica totalmente diferente daquela que se previa. Não, mas eu não estou discutindo o Lula, pelo amor de Deus. Eu só quis... Não, eu sei, mas eu estou lhe dando só um... Um pitaco. Não, eu só quis lembrar que o dólar a 6 era citado como uma possível tragédia. E, lamentavelmente, hoje o dólar está perto de 6. Mas faz 19 anos isso, professor. Sim. 19 anos a inflação já... A inflação já... Não, mas é claro... Então o Brasil ficou mais rico. O nosso futebol ficou mais rico. O nosso futebol tem melhores possibilidades econômicas. Ele ficou mais rico, mas os outros ficaram mais ricos ainda. Pois então, o que eu estou querendo dizer, sem entrar nem perto da discussão política, é que o nosso futebol, lamentavelmente, está para a Europa como o futebol do nosso interior está para a dupla Grenal. Totalmente de acordo. É só isso. É só isso que eu estou dizendo. Qualquer jogador do Veranópolis vem correndo jogar no Grêmio ou no Internacional. Só isso. É só isso que eu me referi. Eu busquei aquele exemplo não para defender a A ou B, ou política certo ou errado, que eu acho que não é o fórum adequado. Eu só quis dizer que, às vezes, a gente cobra do nosso futebol resultados que, lamentavelmente, nós não temos condições. Claro que no formato do Mundial, ele nos favorece, porque são 2 jogos só. E em 2 jogos, bom, às vezes o Corinthians ganha do Liverpool, foi que o Corinthians ganhou? Me ajudem? Chelsea. Do Chelsea. O São Paulo ganha do Liverpool, então, enfim, o Internacional ganha do Barcelona. Agora, nós sabemos que eles têm elencos, sei lá, quilômetros superiores. Mas, como é um jogo só, pode-se ganhar. Pode-se ganhar. É um jogo só. O Caxias... E como é que antigamente a gente era pobre e ganhava, professor? Na época do Pelé, na época mas naquela época os jogadores brasileiros não podiam sair do Brasil, tinham que ficar aqui. Exatamente. Quantos jogadores saíam do Brasil? Que a seleção brasileira, que foi campeã mundial em 58 e 62, quantos jogavam no exterior, para pegar a época que tu mencionaste? Não, até tem uma história que eu não sei se vocês confirmam, vocês que são mais velhos. Eu tentei já buscar em pesquisas, tal, tem muito pouco isso. O Evaristo contava que ele iria para o lugar do Pelé se ele não tivesse ido para a Espanha. Evaristo de Macedo.
não ia ser convocado o Pelé, ia ser convocado ele. Quando a gente ia brincar com ele, seu Evaristo, o senhor não era essa bola toda? Assim, aqui, ó, meu filho, quem ia ser campeão era eu, não era o Pelé. Talvez o Brasil não fosse campeão com ele. Ele era essa bola toda, ele foi um fantástico. Ele conseguiu ser ídolo no mesmo país de 2 times rivais, né? Exatamente. E numa época muito mais difícil, né? Não esquece que o Didi foi para a Europa e fracassou. Deu certo no Peru. Não, deu certo como treinador. Como treinador, isso mesmo. Falando como jogador. Didi Folha Seca. Folha Seca, que era o nome do comentário de Amir Domingues na Rádio Guaíba. Então, hoje, a frase nem é minha, é do Silas, ex-treinador do Grêmio, que ele diz que o futebol brasileiro, os que jogam no Brasil, é a 4ª divisão. Ele dizia que a 1ª divisão está na Europa ocidental, França, Inglaterra, Alemanha, Itália, Espanha. A 2ª divisão está nos países da Europa Oriental. A 3ª divisão está na Arábia e no Japão. E a 4ª divisão está aqui. O Galhardo, o olhador do Campeonato Brasileiro, não quase acabou de sair por uma proposta? O Al-Ain. Eles têm a mania lá de não dar garantias bancárias e dizer vamos pagar em prestações, só que eles não pagam as prestações e aí vai parar na FIFA, como o Grêmio teve que receber o dinheiro do Al-Ittihad, do Marcelo Groi, na FIFA. Então o Inter ia receber o dinheiro do Edenilson, eu disse na época, na FIFA também, e o Inter ia perder o Edenilson, que está fazendo essa brilhante campanha pelo Internacional, por uma necessidade premente, e ele realmente iria fazer falta. Cuidado que não é só pela necessidade premente, é pelas ofertas que são feitas ao próprio atleta. Que são salários que a gente não sonha aqui no Brasil. Aliás, professor, inclusive, ele tinha comprado até passagem já para ir. Né? Tinha comprado passagem. Sabe, professor, que eu acho que o Grêmio, não só o Grêmio, que o Grêmio é rival só, o Grêmio não tem tanto interesse, mas especialmente São Paulo e Flamengo têm que entrar na justiça contra o Internacional. Rec, para, Rec. Eu vou fazer aqui uma denúncia. Vou fazer O Internacional equipou todos os times adversários do Flamengo e do São Paulo. E o São Paulo, o Natanael fez gol contra o São Paulo, o Sarrafiore fez gol contra o São Paulo, o Ítalo fez gol contra o Flamengo. O Internacional não pode ter tanto jogador distribuído aí para colocar água no chope dos times. Quem é o titular da lateral direita do Internacional hoje, Reg? Rodinei. Que pertence a quem? Ao Flamengo. Claro que eu fiz uma brincadeira. O professor está espiado. Fiz uma brincadeira. O professor está armado para cima de ti hoje. O Sarrafiore até pênalti pegou agora aí, esses dias. Não adiantou nada, né? Fala, professor. Sabe, quando tu já fala em tem que se queixar e coisa, sabe, a gente já fica... Opa, cachorro mordido de cobra tem medo de linguiça, professor. É que eu nunca na minha vida, e olha que eu acompanho futebol há mais de 50 anos, eu já tinha visto dizerem que favorece um time ou outro. Agora, dizer que tem um complô na CBF contra o Grêmio e contra o Flamengo e contra o Palmeiras e contra todos os outros para favorecer o Internacional, olha, isso é um nível de paranoia que eu nunca tinha visto. E óbvio que já teve amigos meus que disseram, viu, é o Noveleto. Noveleto foi para a CBF está roubando a favor do Internacional. O pior é que tem gente que acredita quando o Renato diz uma barbaridade dessa. Isso é que me preocupa, sabe? Não é alguém dizer uma bobagem. Essa bobagem tem gente que acredita, tem gente que acredita em terra plana. E aí? Agora,
Em termos de vantagem que o Internacional tem, e em termos de comparação dos últimos dias aí, a respeito dessa paranoia, nós tivemos um pênalti que o Internacional reclamou, mas não reclamou tanto, né? Que poderia ser marcado ou não. Nosso comentarista de arbitragem, que é o meu parâmetro, o Diego Real, disse que não foi pênalti, né? Do Atlético Paranaense contra o Internacional. E agora é esse do Flamengo aí. A comentarista da Rede Globo disse que não foi pênalti, que ela não daria pênalti contra o Bragantino. E aí eu ouvi 90% dos outros colegas dizerem o seguinte: pegou na camisa dentro da área é pênalti, puxou pela camisa é pênalti. Agora, se mostrar uma imagem aí que mostra ele puxando deliberadamente com a camisa, eu me entrego. Dá a impressão que ele enrosca e a camisa sobe, alguma coisa assim. Agora, pode olhar. Se olhar aí... O cara tá com a camisa no ombro quase, né? Vamos, tá bem, deve ter... Mas a imagem é falha. É igual aquela imagem do Grêmio, que o Grêmio reclama contra o River Plate. Apareceu com uma lupa depois... Que essa aí, não, é pior, essa do Flamengo, claro que vai aparecer em algum momento o carinha, pelo menos fazendo assim. Mas para levar a mulher a dizer isso aí, a Nadine Bastos, olha... O argumento dela foi de que o contato não é ali o e o agarrão não atrapalhou a ação do jogador na jogada. Mas é contestável, porque se puxar a camisa na área, muita gente já considera pênalti. O que eu quis dizer é que se houvesse neurose, a única instituição que poderia reclamar era o Internacional, porque estão só dois disputando. Um tem a seu favor no lance polêmico. Mas só um pouquinho. Eu não advogo a teoria da conspiração, pelo contrário. Acho que o Internacional está num local merecido, os méritos dele, nada disso. Agora, que tanto a pró contra a favor do Grêmio houve erros, houve. Isso é natural do futebol. Agora, o que eu acho ruim é que hoje se sabe nitidamente que o VAR não funcionava eficientemente naquele Grenal. Pois é. Mas pai, só um pouquinho. Aí se justifica que durante um jogo inteiro o árbitro não ter ido olhar nenhuma vez. Por quê? Porque ele sabia que o VAR estava com problema. Ele teve que assumir a responsabilidade. Em dois lances, houve dois lances. Aquele lance do pênalti marcado, é pênalti. Mas olha, é um lance difícil. E sabe quem é que esclareceu aquele lance? A Câmara do Grêmio. O Grêmio. Agora, o lance do Ferreirinha, por que ele não foi olhar? E para mim foi pênalti, já para deixar claro. claro. Que foi, para deixar claro. Mas claro que foi, mas tem uma foto que ele está com a perna trançada no meio da dele. Mas óbvio que foi. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte: essa situação acontece exatamente porque há espaço para esse tipo de coisa. Por que o seu... Eu, num determinado momento, eu disse, pô, esse Luiz Flávio é um arrogante, é um prepotente, ele foi lá e não quis chamar o VAR. É, polícia. E não quis chamar o VAR. Negativo. Ele sabia que tinha problema. Imagina se ele chega lá e não tem imagem. Mas ele fica conversando com o VAR ao longo do jogo, Marco. Tá bom. Ele conversa com quem tá vendo o vídeo. Mas ele sabe que não tem o... Se ele precisasse ir lá olhar, não tinha. Inegavelmente tinha problema. Ele tinha a Rede Globo. Aquele dia tinha problema. Eu não estou dizendo o seguinte... As imagens são da Globo já. Mas já surgiu uma outra versão. É. Depois daquela denúncia inicial do nosso colega, o Marcos Perotto. Marcos Perotto, surgiu uma outra versão que tinha um operador só para 16 câmeras, que também é uma barbaridade. É o que eu sabia. Aliás, tem um problema que é o seguinte. Em função do Covid, eu não sei porquê, foram reduzidos o número de câmaras. Foi reduzido o número de câmaras. Ora, os câmaras ficam espalhados, não tem contato. Então lá, sei lá, se não sei quantas câmaras tinham antes, passou a ter menos câmaras. Não é à toa que já teve ponto cego nesse Campeonato Brasileiro, já teve impedimento, não foi marcado por ponto cego. Não, mas o que eu quero dizer é o seguinte, inegavelmente, naquele dia tinha problemas. Então isso se explica, bom, se o VAR tem problema, o juiz tem que assumir a responsabilidade. Ok, então o Luiz Flávio fez certo. Agora, ele interpretou equivocadamente o lance. Mas é que, Marcos, se tinha um operador para 16 câmeras... O que a gente pode dizer, professor, é que esse operador demoraria mais tempo para revisar todas as câmeras. Não que ele deixaria de fornecer câmeras para os árbitros para uma eventual análise.
Mas não é... Mas não é só nesse jogo, gente. Pelo amor de Deus, no jogo do Internacional, que o REC acabou de mencionar, o Ricardo Marques Pereira, né? Marques Ribeiro. Marques Ribeiro não foi no VAR olhar também. E não tinha defeito no VAR. Então, a questão toda, e eu saúdo a fala de abertura do Marco quando ele diz: houve erros a favor e houve erros contra o Grêmio, como eu já disse que houve erros a favor e contra o Internacional. Acho que isso é tranquilo. De se entender, de olhar futebol sem ver um complô. Agora, o que deveria haver é uma orientação para que os árbitros, e nós falávamos isso há 2 semanas atrás, Raio, tu vai lembrar? Para que houve lance de pênalti, tem que olhar, nem que seja para confirmar a sua opinião. Mas e se for trazer mais dúvida, professor? Mas quer ver uma coisa, Maurício? Quer ver uma coisa que houve? Final do Campeonato Gaúcho desse ano. Houve aquela polêmica com relação ao árbitro, certo? O que aconteceu no jogo? Todos os gols foram revisados. Não foi isso que aconteceu? Não, o gol é revisado. Hã? O gol é revisado. Não, sempre é revisado pelo... Não, tá bem, sempre é revisado. Mas o juiz, ele adotou ele foi muito mais cuidadoso naquele jogo, esperando. Às vezes o juiz vai lá, marca o gol e sai correndo para o centro, fica lá esperando a revisão. Ele foi revisar junto. Exatamente. Por quê? Agora, se o árbitro tem esse recurso, por isso que eu achei que era a prepotência do Luiz Flávio não querer olhar o vídeo. Não querer olhar o vídeo. Agora, se havia um defeito, e parece que havia, o que deveria ser feito se tivesse um problema no VAR? O jogo não poderia sair. Essa é a consequência. Não poder. Qual é a forma de sair? Da forma como fizeram uma gambiarra. Mudou o resultado do jogo? Não sei. Mas, Marco, a gente já teve, e eu vou citar de novo, no futebol inglês, nós já tivemos um caso que a empresa responsável pela tecnologia do gol, de a bola passar a linha, essa empresa admitiu que existia um erro ali, então é um caso em que a tecnologia falhou comprovadamente e assumiram que falhou. Isso não influenciou o resultado do jogo, não se deixou de ter o jogo, não teve problema nenhum porque a tecnologia não funcionou. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, eu acho que o principal dessa questão, professor, REC, Marco, é o seguinte: se nós tivéssemos na CBF a transparência que temos na Conmebol, no dia seguinte a todos os jogos, nós teríamos todas as conversas, a gente não ficaria especulando se o VAR funcionou, se não funcionou, se o árbitro viu porque não quis ou não viu. A gente saberia, porque o que a Conmebol faz? Ela pega todos os lances polêmicos do jogo e divulga o áudio. Olha, o VAR falou isso e o árbitro tomou tal decisão. O árbitro falou isso pro VAR e foi isso que aconteceu. Todo mundo sabe o que aconteceu no VAR. Pode concordar, pode não concordar, mas todo mundo sabe, pelo menos, né? São duas verdades. É óbvio que seria bom se houvesse mais transparência. Até porque transparência só faz bem. Entende? Então eu concordo com o Maurício. Mas isso não impede que se crie uma norma de que qualquer pênalti tem que ser revisado. Só. Tá, mas professor, vamos pegar o pênalti do Kahneman como exemplo, tá? Para pegar um lance bem pontual que todo mundo tem na memória. O árbitro em campo viu que a bola bateu na mão e depois no braço. O analista de arbitragem da Globo insistiu que não, que bateu primeiro no braço, primeiro no corpo e depois no braço. E só horas depois, com a imagem da Grêmio TV, que se teve a convicção. Ora, se o árbitro em campo teve convicção e a imagem do VAR não é clara, por que eu vou forçar o árbitro a ver essa imagem para botar dúvida na cabeça dele? Mas isso, tu está citando a exceção das exceções. Se ele vai olhar uma imagem e a imagem não é clara, ele vai ir pela impressão que ele teve. Mas professor, o que acontece hoje no protocolo é o seguinte: o árbitro de campo, até para explicar para o telespectador, ele diz o seguinte pro vídeo: o professor está no vídeo e eu estou no campo. Eu sou o árbitro do campo, marquei o pênalti, o REC derrubou o Marco Antônio Souza. Eu digo pro professor Enio, que está lá vendo na TV. Eu chego junto mesmo. Enio, eu marquei o pênalti porque o REC deu um tranco no Marco Antônio e derrubou o Marco Antônio. O Enio vai ver na TV e vai dizer: Maurício, concordo contigo, foi pênalti. Ou vai dizer: Maurício, o Marco se jogou, não foi pênalti, dá uma revisada.
É isso que acontece hoje. Então o árbitro de campo, ele dá a visão dele, ele fala pro VAR, ó, eu vi isso. E o VAR diz, eu vi também, ou diz, não, você viu errado, vem revisar. Esse é o protocolo hoje. Não, tá bem, esse é o protocolo. Não, mas só um pouquinho. Mas aí o que aconteceu nesse jogo em especial? Nesse jogo... Não tinha como cumprir o protocolo. Claro, exatamente isso. Se é verdade... Se tinha deficiência técnica... Claro. Se tinha um operador só, ele ia demorar 10 minutos para rever o lance, mas ele podia. Mas a imagem da TV não foi clara, gente. Mas exatamente por isso. Então, porque não foi... Mas por que eu vou revisar se... Marco, em campo tive convicção de que a bola bateu na mão. Tá concorda contigo. A imagem não me dá clareza disso, mas também não me dá clareza do contrário. Por que eu vou ver a imagem? Não. Se ela não te dá clareza disso, não foi. Mas na Grêmio TV a gente viu que foi. Mas quantas horas depois tu acabaste de dizer... Mas o árbitro em campo viu também. Mas o árbitro viu e o outro não viu. Mas por que eu vou botar uma imagem ruim para ele revisar se ele viu certo? Mas é que não pode ter jogo com imagem ruim, é exatamente isso. Mas Marco... O VAR é para ser um sistema avançado e não atrasado. Mas é que, Rec, a gente vai ficar na mão da Globo, da Turner... O VAR é para tirar a dúvida. Eu nem estou me posicionando porque eu não sei qual é a história verdadeira. Rec... Se funcionou, se não funcionou... Rec, o problema é o seguinte, o VAR hoje... Só um pouquinho, professor, porque quando o senhor fala junto conosco aqui atrapalha. Vamos lá, Maurício. Vamos pegar o histórico. O que aconteceu em Grêmio e River na Arena? Se reclamou que o Sport TV tinha um ângulo e usou um recurso que o VAR não tinha. O que a CBF adotou pós aquele jogo da Libertadores e o que a Comebol adotou pós aquele jogo da Libertadores? A Comebol disse... Eu, entidade Comebol, vou gerar as imagens para o mundo todo. Então o Sport TV não tem mais câmera exclusiva, o SBT não tem mais câmera exclusiva. É tudo câmera da Comebol e essa imagem que vai para o VAR e eu vou entregar a quantidade de câmeras que as TVs gostam de ter, que é 32 câmeras. Na final é não sei quantas câmeras, pelo menos no protocolo mínimo. Beleza, isso fez a Comebol. O que a CBF fez com este mesmo caso? Ela disse, Rede Globo, vamos fazer o seguinte... Você me entrega todas as imagens da transmissão e a Turner me entrega todas as imagens da transmissão e eu trabalho com as câmeras de vocês. O que isso influencia? Se a Globo quiser transmitir o jogo com 3 câmeras, o VAR vai ter 3 câmeras. Se a Globo quiser colocar 120 câmeras, o VAR vai ter 120 câmeras. Hoje, o VAR da CBF está nas mãos da Globo. Se a Globo quiser economizar colocando câmeras de péssima qualidade, o VAR vai ter imagens de péssima qualidade. A gente concorda, Marco, que a imagem da final da Libertadores lá na Espanha foi completamente diferente da imagem da transmissão do Gauchão, da 5ª rodada do Gauchão, do Clássico Grenal do Gauchão. Por quê? Por uma escolha econômica de que, não vale a pena eu gastar 100 mil na produção de imagens desse jogo, vale a pena eu gastar 20. Bom, então as câmeras que eu tenho para colocar são essas. O recurso é o mesmo, só que funciona com imagens diferentes. Mas sabe como é que se resolve isso? Quando se faz um contrato e há transparência e a coisa é séria, coisa assim, olha... A resolução mínima, lá a quantidade de, de pixels, mínima das imagens que vão ser geradas, é esse. É simples de fazer. Mas essa polêmica não vai terminar aí, porque já melhorou. Diga, professor. Não, o que eu não gostaria é que a gente se pegasse a discutir um jogo, um fato isolado. Mas foi o jogo, né, professor? Não foi um. Aí já começa que... E foi decisivo. Mas não é isso, Ré. Em que houve um problema técnico. Eu sem saber que havia esse problema técnico, quando nós discutimos há 2 semanas atrás, não se falava nesse problema técnico, e eu já dizia, tem que haver uma uniformidade. Hoje, qualquer bola que bater na mão do atacante, invalida o gol. Facilitou. Da mesma maneira, se em todos os pênaltis, o árbitro for ao monitor e confirmar sua opinião, mas o Maurício está citando um caso que gerou de 200, vai ter 1 ou 2 em que isso pode não ajudar, mas em 198, não só o árbitro, mas todos os milhões de pessoas que estão assistindo vão dizer, ele teve a impressão dele, ele ouviu a opinião do pessoal do VAR, ele olhou também e firmou a sua convicção de A ou de B. Isso gera
porque muito antes de sair a notícia do defeito do VAR, houve uma enorme reclamação, e eu diria, que não sabia que havia o defeito, com razão, de parte dos torcedores do Grêmio e da sua direção e os próprios jogadores, pedindo ao árbitro que fosse olhando o vídeo. Que fosse olhando o vídeo. Isso vale para qualquer jogo, não é jogo do Grêmio, não é jogo do Internacional. Qualquer lance que o árbitro vai olhar no vídeo gera uma segurança maior para quem está fora, querendo confiar na decisão do árbitro. Professor, o Inter já é campeão ou não? Só nesse quesito, Marco, me perdoa também, professor. Este erro ou falha, defeito do VAR, eu pelo menos não vi nenhum comunicado da CBF assumindo isso, e a CBF tem assumido diversos erros do VAR, inclusive quando tem ponto cego, quando erram na linha do impedimento. Até hoje a CBF não se manifestou admitindo de que existe esse tal erro no VAR, né? Nem negou, mas ela tem admitido quando acontecem os erros. Mas não negou também. Não, mas aí entra outra coisa que o Marco Antônio... Agora nós estamos 2 contra 2 aqui. Eu nem sei qual é o fato real para elucidar a situação. Não tem nem como. Como não se sabe, se saberia se vazasse a gravação. Aí não teria... Falar sobre 16 câmeras, parou o sistema, é a imagem da Globo. Se tivesse alguém conversando e você, como conselheiro do Grêmio, tivesse interesse de ir lá no Rio dizer, eu quero ver, e eles te mostrassem, terminaria. Mas sabe porque a Conmebol faz isso, a FIFA faz isso, aí nós aqui não podemos fazer, por quê? Mas eu só queria complementar. E o professor falou que quanto mais transparência, melhor. Depois o professor fala. Marco Antônio. Professor das pontas, tem uma coisa que realmente é muito bom. Se nós tivéssemos, eu sou 100% a favor do VAR, só que eu acho que nós deveríamos temos que estudar algum mecanismo similar ao que tem no tênis e no vôlei, o desafio. Que cada time tivesse 1 ou 2 desafios por tempo, por jogo. Mas é que, Marco, é diferente, porque no tênis e no vôlei, o VAR do vôlei, por exemplo, ele identifica que a bola foi fora ou que foi dentro. Não, mas ele não é usado em todo lance. No futebol é usado em todo lance capital. Ele tá lá. Ele revisa todo lance capital. No tênis e no vôlei, ele tá em todos os lances. Mas ele não avisa o árbitro, o time não reclamou, mas a bola foi fora e tu marcou dentro. Ele não avisa. Só quando tem desafio. Mas então tá bem, vamos pegar o seguinte, que cada treinador, sei lá, o cara que fica ali no reservado tivesse a chance de dizer o seguinte, olha, eu quero revisar. O lance do Ferreirinha, por exemplo. O lance do Ferreirinha. O cara vai lá, acende uma luz, pá, pisca lá uma luz. Na primeira vez que o jogo parar depois daquele lance, o juiz vai lá revisar. Ele pode dizer, eu entendo que não foi. Não. Mas quando ele quer olhar. Não, mas dá a chance pro time. Pro clube, ele vai chegar e vai dizer o seguinte, depois do lance do Ferreirinha, o Renato foi lá, apertou o botão. Agora entendi que eu perdi o começo. Apertou o botão, acendeu uma luz, a próxima vez que a bola parar, o árbitro por opção do clube, tá certo? Claro, não pode fazer isso para qualquer lance, então o time vai ter, sei lá, 2 lances por jogo, 2 lances por tempo, mas o time não pode queimar, em lance que não seja, porque ele pode perder a oportunidade de fazer o desafio ali na frente. Como diria em Lagoa Vermelha, tem que ter uma chancha, professor, de consertar o troço. E eu quero te dizer, Rec, que eu conheci a tua cidade de Lagoa Vermelha. Se abençoou lá? Foi lá em São João Maria? Mataram 3 vezes, mas nunca morria. Eu não... Sabe que eu passei pela cidade, eu não me dei muito conta quando eu vi. Ainda bem que tu não te deu conta. Não, a cidade é bonita. A cidade é bonita, eu fui lá... Parei. E tá caprichada a cidade, tá bonitinha, tá bem ajeitadinha. Tá bem ajeitadinha. Tá bem. Não é brincadeira, eu quis fazer, mas tá bacana. Eu acho que o que se quer é aperfeiçoar o VAR. A gente tem que lembrar que o VAR está no começo. Quanto tempo faz, Rec, que se usa o VAR em todos os jogos do Campeonato Nacional? É o segundo ano. Exatamente. Então, obviamente que há coisas a melhorar. O Maurício citou a primeira
e que todos nós estamos de acordo, que é a CBF adotar o mesmo critério de transparência da Conmebol e da FIFA. Divulgar os áudios. Primeira coisa. Eu acho que uma segunda ideia é essa do Marco, de que cada time tivesse o direito de pedir 1 ou 2 lances por tempo que fosse obrigatoriamente revisado. É que isso não é CBF, né, professor? A transparência é porque as outras entidades já fazem. Mudar o protocolo depende da FIFA. E aí depende não só de uma visão brasileira disso, mas de uma visão global. Teriam que na Inglaterra estar reclamando disso também. Tudo bem. Na Inglaterra se usa a tecnologia da linha do gol. No Brasil não se usa. E deveria se usar a tecnologia da linha do gol. Entende? Até porque alguns estádios até já têm isso disponível, só a CBF teria que custear a instalação nos outros estádios. Eu acho que avançar na tecnologia só pode melhorar. E aquela minha sugestão de que qualquer lance de pênalti fosse obrigatoriamente revisado pelo árbitro para confirmar ou não qualquer pênalti que ele marcasse. São ideias para melhorar o futebol, como eu tenho certeza que melhoraria o futebol se nós tivéssemos 30 minutos de bola rolando em cada tempo. Não, escuta, está aqui um Marco que é torcedor como eu. Existe coisa mais revoltante do que ver o adversário fazendo cera, se jogando? Se for com o cronômetro parado, acabou a cera. Imagine acabar a cera no futebol. Acabar a cera no futebol. Para fazer cera, vai ter que ser com bola rolando e tu ficando com a bola e não deixando o adversário pegar a bola. Essa vai ser a verdadeira cera e que essa, sim, é técnica, vale. Agora, se jogar no chão, provocar briga, trocar o calção, o goleiro ter súbitas crises de dores abdominais, acabou tudo isso se houver cronômetro. Por que não? Depois, eu quero saber uma opinião abalizada do professor, que é um dos professores mais inteligentes e conhecedores de todas as matérias no Rio Grande do Sul, política, economia, física, sobre se as aulas já têm condições de retornarem, se há condições para retornarem às aulas ou não, para fazer o português correto. E se o Inter já é campeão. E a mesma pergunta vale para o Marco Antônio Souza. Os colorados acham que o Inter não é campeão. E os gremistas acham que o Inter será campeão, ou com a ajuda do Noveleto, ou com a ajuda do VAR, ou com a competência do time. Por algum motivo, os colorados ainda estão meio titubeantes, desconfiados. Os gremistas acham que não dá mais para secar. Alguns gremistas, 80%. Já voltamos. É isso aí. Bom, 1-0, Alisson marcou para o Grêmio, primeira chegada do Tricolor, 1-0, o Grêmio sobe bem na tabela de classificação, encosta do Fluminense, 5-6, Fluminense tem um jogo a menos, mas se não me engano é contra o Atlético Mineiro, jogo complicado, quarta-feira, e aí o Grêmio dá uma secadela no Fluminense, ou então ganha os últimos jogos e dá uma secadela no Atlético Mineiro também, que haja empate e o Grêmio, de repente, até possa jogar o G4. Seca o São Paulo, seca o Fluminense, seca o Atlético Mineiro. Não sei se dá tempo, porque são só 4 rodadas. O problema para o Grêmio, né, Rec, é que o critério de desempate do número de vitórias, o Grêmio está muito abaixo, né? O Grêmio, com esta vitória, está chegando a 12 vitórias. 13 vitórias. Tinha 12, chega a 13. Com isso, na comparação com o Fluminense tem 16. O Galo tem 18 vitórias. Se mover para alcançar o Fluminense, tem que fazer 4 vitórias. Tem que passar. E aí passa no salto. 8-12, já voltamos. Vamos ouvir um dos melhores jogadores do Internacional nas últimas temporadas, 18, 19 e 20. Edenilson. Começa para trás, a velocidade aí para mim, Delura.
A preparação segue da mesma forma, né? A gente sabe que o campeonato está afunilando, está chegando nas rodadas finais, mas como a gente sempre pregou aqui dentro, sempre o próximo jogo é mais difícil e é isso que a gente vem treinando, vem conversando entre a gente. A gente sabe que vai ser um jogo dificílimo, o esporte também briga pelas suas coisas, né? E nós pelas nossas, então a gente tem que estar atento a todos os detalhes. Ter tranquilidade, né? A gente vê e se pega às vezes fazendo contas, mas de nada adianta se não fizer a nossa parte, né? A gente sabe que tem que fazer a nossa parte dentro de campo, lutar, batalhar por cada bola para conquistar e buscar os 3 pontos. E é isso que o professor Abel vem passando para a gente também procura entre nós, em conversas também, um passar tranquilidade para o outro, serenidade para trabalhar, para buscar o objetivo. A gente sabe que numa hora dessas a nossa torcida faria uma grande diferença, né? Nos empurraria, nos ajudaria, mas ao mesmo tempo a gente sabe que lá dentro estamos representando eles também, assim como toda a instituição. É um clube que não conquista o brasileiro há mais de 40 anos, então a gente sabe da nossa responsabilidade, sabe que está perto, mas sabe também que é jogo a jogo, não tem jogo fácil, e é isso que a gente vai fazer o nosso melhor para buscar os 3 pontos. A gente tem que saber associar, né, a ansiedade com a seriedade do momento também, não ganhamos nada. São jogos difíceis, são jogos que a gente vai ter que estar atento um mais que o outro. E o primeiro é esse de quarta e a gente tem que estar preparado para uma verdadeira guerra. Juntar. Muito bem. Edenilson, vocês concordam que é um dos melhores jogadores do Internacional nas últimas 3 temporadas, né? Professor Enio? No segundo tempo, chama a atenção a diferença. O professor está falhando o seu som aí. A gente vai dar uma consertadinha. Enquanto isso, a gente vai para o intervalo e volta. Não tem mais, tá certo? Eu fiz o primeiro aquele para a gente ajeitar e agora ia fazer para ajeitar de novo. Professor, vamos ver de novo aí. Agora está me ouvindo melhor? Tá, não, perfeito, perfeito. Então, eu dizia que uma coisa que me chama a atenção no Edenilson, que é um dos grandes jogadores do Internacional, é como ele rende mais no segundo que no primeiro tempo. Não sei se alguma vez isso te chamou a atenção. Se solta mais, né? Se solta mais, não sei se é porque ele tem um preparo físico muito bom, mas ele realmente rende mais no segundo. Porque, na verdade, também a estratégia de jogo do Abel, né? Primeiro esperar um pouquinho, vamos ver o que acontece. E os jogadores mais avançados ele não se inclui, é verdade. Está o Praxedes, está o Patrick, ele parece que se resguarda, parece que eles se revezam, né? Na energia. Pode ser. Houve um grande resultado para o Internacional no jogo do Sport com o Botafogo, na regra. 2-0. Acabou beneficiando tanto ao Grêmio como ao Internacional. Sim, olha aqui, Jean-Pierre, 2-0. O Grêmio vai golear o Botafogo. Eu disse para o rei do consórcio, o Adriano Scalona, que é esse conselheiro do Grêmio, que ia ser 4-0. Acho que não vou errar aí. Jean-Pierre, é campeão ou não é, professor? Eu acho que tem possibilidades muito boas de ser campeão. O Filipão usava muito essa expressão. Se derem conta que não são um time de caráter, que são um time médio, que encaixou, que está dando certo, entende? Que encaixou com o treinador e que tem tido um pouco de sorte e que está indo muito bem. Se não se acharem um grupo de craques, se jogarem com a corda totalmente esticada, pode ganhar do Sport e do Vasco e chegar no jogo do Flamengo, ou para jogar pelo empate, ou talvez até com o título já ganho. No jogo com o Vasco, que seria uma coincidência maravilhosa para o Abel, porque no jogo do Vasco, o Abel bate o recorde
de número de jogos como treinador do Internacional. Aliás, ele já bateu o número de jogos para todas as estatísticas, menos para o clube. Como vai ficar valendo a oficial, que é a do clube, então precisa jogar contra o Vasco da Gama, até o jogo contra o Vasco, que será no fim de semana agora, né? O Internacional joga contra o Vasco, depois joga contra o Flamengo e depois joga contra o Corinthians. O Flamengo joga no final de semana contra o Corinthians, depois joga contra o Internacional e depois joga com São Paulo, em São Paulo. O Flamengo tem 2 no Rio, 1 em São Paulo. O Internacional tem 2 em casa, Sport e Corinthians, e 2 fora, Vasco e Flamengo. É campeão o Internacional, Marco Antônio Souza. O Rogério Ceni diz que o Flamengo vai ficar vivo até a última rodada. Olha, pergunta difícil. Pergunta difícil. Eu vou pela linha do professor. Eu acho que tem boa chance, está bem encaminhado o título para o co-irmão, mas não está ganho. Eu acho que ainda falta um pouquinho. Em quem que você confia além do Flamengo? Porque se o Inter abrir 4 pontos agora, no meio de semana ganhando do Sport, pode ganhar, né? Não vou dizer que vai ganhar, porque isso aí de contar com o ovo é complicado e o Sport ainda precisa de pontos. Quem mais você confia além do Flamengo? Eu acho que o jogo com o Corinthians vai ser um jogo difícil. Acho que vai ser um jogo difícil porque o Corinthians acho que vai estar disputando vaga. Vai estar, isso é certo. Então esse jogo eu acho que vai ser um jogo difícil e acho que um desses 2 jogos, Sport ou Vasco, deve complicar para o Internacional. Não saberia dizer se vai perder, se não vai ganhar os 2, mas um deles... Se ganhar os 2 é campeão. Não, depende dos resultados do Flamengo. Mas aí o Flamengo ganha um jogo que tem em atraso e o Internacional hoje tem... 4. Não, hoje tem 2. 1. O Inter tem 4 jogos por realizar. Sim. E o Flamengo tem 3. Sim, o Inter tem 1 ponto de vantagem. 1 ponto de vantagem, pode virar 4. Fica 4. Aí 3 jogos por 3 jogos. Se o Inter ganhar mais 2, e o Flamengo obriga o Flamengo a ganhar os 4 jogos. Os 3 jogos. É que ganhar mais 2, como Internacional, é mais 2 depois do jogo do Sport, não é isso? Sim. Não, tem que ganhar mais 1 e empatar com o Flamengo é campeão. Exatamente. Porque aí tem o confronto direto. Ou então empatar a última, obriga o Flamengo a ganhar as 3. Só que aí vem o seguinte, né, Rex? Se a gente projeta que o Corinthians, na última rodada contra o Inter, estará brigando ainda por vaga, imagine contra o Flamengo, que é na próxima rodada. Exatamente. O Maurício tem toda a razão. Por incrível que pareça, o Maurício tem toda a razão. Jogo duro os 2. Inter e Vasco, Flamengo e Corinthians é a mesma proporção de dificuldade. Não é, não. Como não? Porque o primeiro, porque o Vasco é um time pior que o Corinthians, e segundo, porque o Corinthians vai estar vivíssimo na disputa de vaga agora. Sim, mas professor, o Vasco já está no desespero. Jesus já chama em voz alta. Mesmo que o Corinthians perca para o Flamengo, ele vai continuar vivo para disputar a vaga. Mas daí ele mata o Flamengo. Não. Ele vai... Mesmo que ele perca para o Flamengo, ele vai continuar vivo para o último jogo. Aí o adversário do Inter passa a ser o Atlético Mineiro, que tem que fazer 100%. Não necessariamente. Não necessariamente. O Corinthians também tem 3 jogos. O Corinthians tem o Flamengo, o Corinthians tem o São Paulo e o Internacional. Tem o Atlético Paranaense ainda, professor, ele não jogou essa rodada. Aliás, o Corinthians tem 5 jogos. O Corinthians tem 5 jogos. O Corinthians e o São Paulo tem 5 jogos cada um. Eu nem estou com a tabela aqui. Jogaram só 33 partidas até agora. Mais uma razão. Mais uma razão. Se o Corinthians andar a perder, ele pode chegar na última rodada sem nenhuma chance. Não, mas vai chegar. Ele tendo 5 jogos, vai chegar com chance. O Corinthians, ele tinha um jogo no final de semana, ali do dia 1º, ele teria o jogo com o Santos, como foi adiado por conta da Libertadores. Esse jogo vai ser no dia 17. Então é na outra semana. Eu tenho esperança. Por que o Corinthians não pode empatar 3 ou 4 desses jogos e ficar fora da disputa? Eu confio... Tem uma regra que assim, eu confio nos deuses do futebol. Eles vão carregar de emoção esse campeonato até o final. Mas porque os deuses do futebol são
mais cobradores do Flamengo ou do Internacional? Os deuses do futebol gostam da emoção e de deixar os torcedores ansiosos até o último minuto. Os deuses do futebol já decidiram que o Internacional vai ser campeão. Aquele jogo com o Ceará, em que o Internacional no primeiro tempo era para ter tomado no mínimo 2-0, e o jogo virou 0-0, o Internacional acabou ganhando. Não, o Inter tem feito umas coisas que... O jogo contra o Pois Goiás... professor, mas o problema é o seguinte, é que os deuses do futebol exigem fidelidade. E a qualquer deslize, eles mudam de lado, eles são muito temperamentais. Tá, mas e o que é o infiel aí? Não, eu não sei se o Internacional está cumprindo com os deveres lá deles, do Internacional com os deuses do futebol. Se ele estiver cumprindo, a coisa segue assim como Tu está. confia nos deuses do futebol? Sempre. Os deuses do Olha aqui, futebol os- atrapalharam o Palmeiras, atrapalharam o Grêmio na disputa com o Palmeiras, porque agora o Palmeiras vai ter 20 dias para focar na Copa do Brasil, para pagar o vexame de ontem. Mas Da mesma maneira como os deuses do futebol ajudaram o Grêmio com a vitória do Palmeiras contra o Santos. Num jogo de igual, que como o Palmeiras ganhou, podia ter perdido. Mas, E sabe, aí, mas eu preferia jogar com o Santos. Não, mas não tem esse jogar com o Santos. Não, eu preferia. não tem essa... Não, já não. foi eliminado pelo Eu Santos. sei, eu estou dizendo que É que o que o professor quer dizer é que se perdesse para o Santos, perdesse, não iria para o Mundial. E aí aquele a E cabeça aí do o Grêmio. jogo seria antes também, e o Jeromel não teria nem chance de retornar. Tá bem, eu acho isso aí é assunto para eles, para os deuses. Eles é que vão Os resolver. deuses é que vão resolver. Como é que ele quer? Quem é que está mais e aqui teve em um dia exemplo. com os deuses, o que tu acha? Não, e aqui teve Abel um ou exemplo. Renato? E aqui teve um exemplo que eu acho que é... O ano que o Internacional caiu para a Série B, era quase inadmissível que ele fosse cair. Foi uma decisão dos deuses do futebol. Quando eles decidem, não adianta. Foi ou não foi? Sim, mas faz O Internacional- 42 anos que esses deuses estão castigando o Internacional. Bom, talvez tenha chegado a hora deles se Devolver. redimirem. Agora, Não. isso é uma decisão deles. E lá no Não te Olimpo- mete com os deuses. Lá no Olimpo, onde eles vivem, não dá para entrar. E não se sabe o que O acontece Renato é lá um dentro. deus do futebol, porque tem estátua lá, tem uma imagem. Mas sabe que hoje agora eu vou te contar uma... Eu estava levando meu filho no dentista e nós passamos ali pela guia. Ele me perguntou, pai, de quem é aquela estátua ali? Disse, aquela estátua é do Pedro Júnior. Pedro Rocha. Dando Rocha. Do Pedro Rocha, perdão. Do Pedro Rocha. Ele disse, ele tem estátua? Tem uma estátua aí, viu? Na rua. Isso é que é família, né? É. Isso que é E eu amor vou de dizer pai. o seguinte, e vou dizer o seguinte, uma estátua... Bem feito. Muito bem, melhor do que a estátua Não? do Renato e principalmente a estátua do Fernandão, que não faz jus ao Fernandão, aquela estátua com aquelas perninhas. É bem na curtas, frente do não faz- Pacão ali, não tem uma faz loja jus. de bicicleta, tem um restaurante, é bem na esquina. Bem na esquina, Bem na esquina. aonde é a antiga Baixada. É. é verdade. Agora, em 2000... Eu já estive lá falando com aquela estátua. É? Eu bati uma foto dela. Diga, professor. Não, eu ia dizer que em 2015 não tinha como não cair. Não tinha... 16. E foi revelado pela auditoria que foi feita quando o clube foi saqueado. Isso, evidentemente, tinha que ter reflexo. Porque Professor, não foi um desvio, o clube foi saqueado. professor, aqui a frase não é minha, é do Marcos Herman. Clube em boa situação financeira disputa títulos. Clube endividado disputa rebaixamento. E essa é uma... Mas essa frase está sendo desmentida pelo Internacional. O Não, Internacional estava numa crise financeira que nunca teve, uma dívida de 400 milhões mas e está disputando o título brasileiro. Não. Pode estar, mas está administrando sua dívida. Não tem salário atrasado. Não como tem, não não tinha, tem. como não tinha no ano que o Internacional caiu. Tinha lá umas questões de vestiário, parece que pagavam mais para um, menos para outro. Sei lá, tinha lá aquelas confusões que o professor se referiu. Agora, não era um clube com não é que salário pagava. atrasado. O Grêmio, Palmeiras, Corinthians, Atlético, todos, quando caíram, tinham seríssimos problemas. Qual foi a frase, Folha. professor? Saiu entrecortada aí? Eu disse que não é que pagavam mais para um do que para outro. Tinha gente tirando dinheiro vivo na boca do caixa 10,
milhões de reais em dinheiro vivo sacado na boca do caixa. Mas tirou muito mais em pequenos negócios. Outros tiraram em pequenos negócios. É muito maior o rombo. Valeu, professor. Valeu. Um abraço. Um abraço, Marco. Boa noite. Valeu, Marco. Valeu. Obrigado, Maurício. Frigigold, hein? Na sua casa, não pode faltar. Zafari Bourbon.